Capítulo 85 Reuniões dos ligados aos dragões. Kyoran. O salão de visitas era enorme, tinham 3 círculos de sofás que pareciam terem sido construídos em formas redondas. Um bem grande que quase tomava toda a sala, um menor que tomava apenas uma parte da lateral, e um mais curto que cabia no máximo umas 10 pessoas. Foi esse que escolhemos. Entramos pelo espaço aberto e fomos nos sentando nos sofás vermelhos. No chão por todo o salão tinha um tapete cor de vinho, não havia pó, não havia uma mancha em nada, o tecido do sofá era bem macio e feito de pano plastificado, tinha desenhos e costuras de cristais grandes e pequenos. No teto havia várias iluminarias circulares acesas. As paredes eram iguais como na maior parte de todo o local, metade de prata e a outra de ouro, o que era um pouco estranho. Nunca me imaginei sendo dono de algo tão surreal assim. Lilith fez questão de se sentar ao meu lado, jogou a maior parte do seu corpo sobre mim e ficou deitada no meu peito. Deixei meu braço esquerdo em volta dela, com minha mão pousada em seu ventre. Os outros se ajeitaram na frente todos juntos. Vanessa terminou ficando a 2 assentos de distância do meu lado direito, Arzachel na frente e os outros o mais longe possível do que se dizia eu ou Lilith. Havia 2 espaços faltando do lado dela e 2 do meu. Vamos começar tudo do zero e assim todos podemos entender tudo o que se passa, propôs Arzachel, mesmo aparentando ter pressa para saber mais sobre a caixa. Eu começo, dessa forma vocês vão entender o que houve com a caixa, a visão que vi do futuro e o porquê eu confio em Lilith, disse, e todos eles ficaram em silêncio esperando. Eu comecei a contar sobre todas as coisas desde quando cheguei, sobre a primeira visão da deusa no pátio, sobre a segunda no enterro, sobre a conversa com Gustavo que julgava ser meu primeiro amigo e por aí coisa seguiu. Quando falei das partes que via eu mesmo, que tinha as memórias, todos ficaram surpresos e confusos, ninguém no entanto disse nada. Quando falei sobre o Deus das Trevas ter sequestrado a caixa, vi Arzachel fechar um dos punhos, sua expressão ficou levemente escurecida, tomado de raiva, mesmo assim também não disse nada. Eu tentei contar tudo sem deixar nada passar, retirei apenas a minha noite de amor com Lilith, mas contei sobre ela ter me salvado e como milagrosamente eu a salvei com um beijo nos lábios, o que a fez pegar fogo e ser curada. Todos ficaram olhando meio confusos e Arzachel ficou se segurando para não rir. Não sei por quê. Sua vida sem suas lembranças não foi fácil, disse Hector quando terminei. Parece que sua parte das lembranças está prestes a voltar, embora alguma coisa ainda falte, comentou Seiger. Eu quero salvar a caixa, mas atacar com o que temos mesmo com a ajuda de Aya ainda não seria suficiente, disse Arzachel sem dar muita atenção a Seiger. Ele parecia ficar inquieto, acredito que por imaginar ver a deusa em carne e osso o deixava ainda mais nervoso. Foi a mesma coisa que pensei, disse de volta para ele. Você disse que podemos confiar em Lilith, correto? Perguntou Hector. Então por que ela não nos conta o que o Deus das Trevas quer com a caixa? Ela não sabe, desde que foi à Terra, meu mundo, ficou longe dele e não voltou, expliquei. Lilith ficou em silêncio com cara de quem está odiando essa conversa, ficou fazendo uma expressão de alguém com o sono, o que não ajudava muito. E que garantia você tem que ela não se encontrou nenhuma outra vez com o Deus das Trevas além de quando ele levava a caixa? Ou mesmo se comunicou com ele? Ela pode ser muito bem uma espiã, disse Vanessa, que não perdeu tempo em tentar criar algo contra ela, embora seu olhar fosse menos ofensivo que o de antes no corredor. Será que você nunca amou ninguém?
Nunca teve alguém que fizesse o impossível por você. É assim que me sinto por ela, eu apenas sei que ela não está me enganando, disse firme, e isso silenciou completamente a todos por alguns segundos. Lilith também não esquentou com o comentário de Vanessa. Se você se sente assim com ela, acredito que não há problema em contarmos a nossa parte, disse Seiger calmamente. Senhores e senhoras, com licença. Sebastian apareceu com uma bandeja e várias taças grandes de alumínio com alguma bebida. Trouxe uma bebida especial do outro mundo de meu mestre, acredito que vocês vão gostar. Dizendo isso, Sebastian nos serviu distribuindo as taças, até Lilith acabou aceitando a dela. Todos provaram, eu fiquei surpreso por ser coca, não imaginei que tomaria essa bebida nesse lado. Isso é bom, nunca provei nada igual, disse Hector surpreso. É bem doce, disse Vanessa. Bem diferente de tudo que já provei, disse Seiger. A cor dela parece vinho, mas o gosto é completamente diferente, disse Arzachel. Eu me surpreendia por aqui ter vinho, mas não refrigerantes. Refrigerante é uma bebida bem comum em meu mundo, boa, embora cause um pouco de mal à saúde, disse. Isso pode nos ferir? Perguntou Hector confuso e olhou o líquido no copo com mais curiosidade. Só a longo prazo, de qualquer forma somos titãs, não podemos ter qualquer problema com saúde, disse, e ele ficou mais aliviado. Se quiserem mais, basta pedir, disse Sebastian segurando um garrafão de alumínio com cerca de uns 3 litros no meio da bandeja. Por favor, disse Seiger estendendo a taça. Depois de servido, ele tomou calmamente sua nova dose e todos entregamos as taças. Sebastian nos cumprimentou e partiu, nos deixando sozinhos novamente. Hector soltou um bom arroto e, sobre os olhares espantados, pediu desculpas. Essa coisa cria um espaço no estômago, comentou ele rindo. Posso contar agora? Vá em frente, disse. Todos fizemos silêncio e então Seiger começou. Nós fazíamos parte de algum ou outro castelo do Reino Luminous, servíamos a um ou outro filho de Aziel, assim como atualmente você serve a Ea. Não vou entrar nesses detalhes agora. Durante o teste, cada um de nós foi escolhido, tentamos voltar nossas vidas ao normal, porém, devido à ligação com os dragões, começamos a enxergar além do que víamos antes. A maior parte acredita que o rei Aziel tem razão em atacar seus vizinhos em busca de tentar controlar quais deuses eles servem. Isso está errado, os deuses que eles servem não é problema nosso. A realidade por trás desse ato vem em fortalecer o poder de seu próprio Deus, explicou ele. Eu já sei sobre a adoração, expliquei. Nós não sabíamos, isso muda muita coisa, além do que os dragões não gostam muito do rei e isso acaba passando para nós, explicou Seiger. Isso me deixou confuso. Se não gostam, por que iriam escolher a Ea? Como a Ea foi escolhida? Perguntei confuso. Acreditamos que seja para evitar conflitos com o rei, que já estava desconfiado que as criaturas do próprio reino não o apoiavam. Escolhendo a Ea, os dragões puderam de alguma maneira contornar essa situação suspeita, explicou Seiger. A Ea não faz parte do nosso grupo, uma vez que alguém tenha ligação com o dragão pode escolher continuar servindo o rei ou parar. Nenhum titã além de nós, os escolhidos, pode simplesmente abandonar as ordens do rei, isso é dado como traição e a pena é a morte, explicou Hector. Eu não imaginei que existia essa regra, disse surpreso. Por isso o rei vive formando novos titãs, levam os novatos e fazem receber seu armamento no castelo dos filhos. Dessa forma ele acaba por conseguir controle total sobre aquele titã.
Da mesma forma é feita nos Tenebris e em qualquer outro reino, explicou Hector. Não somos livres de verdade, pelo menos quando não temos a ligação com os dragões, explicou Vanessa. Lilith, por exemplo, é uma domínio, mas acima de tudo considerada uma traidora para o rei Aziel. Ela abandonou o castelo e foi servir a um deus que deseja destruir os Lúminos, disse Hector. Eu também ganhei minha liberdade, posso ir e vir ao castelo sem nenhum problema mais, explicou Arzachel. Agora estava explicado porque ele demorou tanto a reaparecer. E os Iluminados respeitam isso? Perguntei, me lembrando da ameaça que Aya me fez sobre Kayla tentar me tomar. Sobre nós ele nunca tentou fazer nada até agora, também não demos nenhum motivo, disse Seiger. Eu não entendo, se estão me contando tudo isso é porque no futuro planejam fazer alguma coisa contra ele. Perguntei curioso. A força do rei é maior do que você imagina, não podemos nem sonhar em um conflito com ele agora, explicou Hector. Agora, continuando de onde eu parei, disse Seiger fazendo uma curta pausa como se tivesse se lembrando. Nosso grupo era um pouco maior no passado, tínhamos mais 2 integrantes chamados de Brendo e Jonas, eles foram os primeiros a fazerem o pacto. Brendo e Jonas morreram uma noite protegendo uma das cidades daqui contra os Tenebris, tudo por causa da ganância do rei. Eu mesmo fiz parte da defesa daquela cidade e quase morri na batalha daquela noite junto com eles. Erain, quando soube o motivo do ataque dos Tenebris, ficou furioso e me fez passar a mensagem ao rei Aziel de que a partir de agora os ligados aos dragões seriam livres de qualquer promessa com o rei. Sua ganância não iria destruir a ligação sagrada que os dragões faziam com os titãs. Se isso não fosse aceito pelo rei, Erain tomaria isso como uma enorme ofensa e não iria deixar barato. O rei parecia ter problemas demais e concordou, dando sua palavra que não faria nada contra nós desde que não fizéssemos nada contra seu reino, explicou Seiger. Então esse foi o motivo? Perguntei surpreso. Foi, Aziel conhecia Erain, sabia que existia um dragão-rei que mandava em todos, mas nunca tinha o visto. Erain só ficou conhecido mesmo depois de escolher você, disse Seiger, e isso me deu um calafrio. Existe um motivo por sermos escolhidos por dragões, existe algum tipo de destino por trás de tudo isso. Brendo e Jonas acabaram morrendo antes de realizá-lo, explicou Seiger. Ou talvez esse tenha sido o propósito deles, serem sacrificados para libertarem vocês, disse observando. Todos me olharam surpresos. Nunca pensei assim, observou Hector. É só uma maneira de ver, desculpe se os ofendi, disse. Libertados de nossas obrigações com o rei, nos reunimos e decidimos viver por conta própria, eu, Hector e Vanessa. Nessa época você ainda não havia sido escolhido, como o rei prometeu, não houve qualquer ação em relação a nós. Em seguida, após isso Aya veio a ser escolhida, ela tentou nos puxar para o lado dela mas não teve sucesso, explicou Seiger. Muito provavelmente uma ordem do pai dela, disse Arzachel. Depois você surgiu, passava um tempo conosco e um tempo com Aya, você preferia ficar mais perto de Aya, dizia que estava tentando mudar o coração da princesa, disse Seiger. Isso me fez lembrar do que o outro Dante disse quando ela começou a me contar sua história tantos anos e nada mudou. Aya nunca conseguiu sair do seu destino. Você nunca desistiu de ninguém e acho que isso foi uma de suas falhas no passado. Os filhos de Aziel são todos iguais, independentes do que digam ou o que façam, disse ele. Pode ser que você esteja certo, mesmo assim até eles são capazes de ver que o pai, o rei, muitas vezes exagera nas ações, disse-me lembrando da conversa com Aya e Iago.
Ou fingem para deixar você mais propício a confiar neles, corrigiu-me Hector. Preferi manter silêncio para Seiger continuar. Durante esse tempo rolou alguma coisa entre você, Aya e a Lilith. Quando ele disse o nome de Lilith, ela se virou olhando com um pequeno interesse. Ela sumiu, você ficou por dias atrás dela e se dizia culpado por isso. Nesse tempo Lilith era uma instrutora do castelo de Aya, uma das mais elogiadas. Parecia que cada pessoa no mundo queria fazer os treinos com ela, explicou Seiger. Era um bando. Antes que Lilith pudesse começar com seu desprezo infinito, eu tampei a boca dela, puxei o rosto dela, a obrigando a se virar para mim e dei um selinho. Está tudo bem, Lilith, não precisa comentar nada agora, disse. Ela me olhou um pouco entediada e voltou a sua expressão vazia, se deitando novamente no meu peito. Fiquei aliviado por ela me ouvir. Então, com o desaparecimento dela, você ficou completamente abalado, mandou titãs por várias cidades a procurando por todas as partes, até mesmo em outros reinos você fazia visitas procurando saber se alguém ou algum grupo tinha sequestrado ela. Claro que você não a encontrou. Alguns meses depois ela reapareceu como domínio atacando o castelo quando você não se fazia presente. Por sorte Aya conseguiu a fazer recuar. Quando voltou e soube a quem Lilith servia, você ficou ainda mais decepcionado, enquanto todos a chamavam de traidora e repetiam que ela deveria ser morta, você dizia que a culpa era sua, mesmo de frente aos mais de 10 titãs mortos por ela. A mulher que você tem ao seu lado agora, já tirou muitas vidas inocentes, explicou Seiger fazendo uma pausa. Lilith pode ter exagerado um pouco em suas ações, mas, para uma mulher que acreditava ter perdido tudo, aquilo seria normal. Não estamos aqui para julgar Lilith, Seiger, nenhum de vocês tem direito de fazer isso, só eu posso. O que ela fez ou deixou de fazer foi culpa minha, do meu passado, seja lá como vocês prefiram pensar. O passado dela não foi fácil e não espero que vocês entendam isso. Espero que vocês ponham na cabeça que, independente do que me digam, eu já estou decidido sobre confiar nela ou não, disse firme, olhando um a um. Mesmo sem suas lembranças, você não mudou a maneira de enxergá-la. Admiro isso, um amor que cruza até as linhas da morte, disse Seiger, abrindo um sorriso que parecia ser um tipo de concordância. Algum de vocês sabe o esconderijo do Deus das Trevas? Perguntei. Todos ficaram em silêncio. Quando chegar a hora ela irá nos contar, isso é o que temos, disse. Se o Deus das Trevas dentro desse tempo não mudar de local, ou se isso não for uma armadilha, será ótimo tentar, disse Vanessa. Eles pareciam não aceitar confiar em Lilith e ficavam sempre jogando alguma indireta. Isso me deixava furioso, embora eu tentasse manter a calma e lembrar que eles tinham motivos para isso. O que mais me deixava aliviado era observar que, mesmo fazendo isso, Lilith não tinha interesse em debater com eles. Ela parecia não ligar se confiavam nela ou não. Os aparecimentos da deusa começaram. Ela falava com você, parecia bolar um plano para destruir o Deus das Trevas, que naquele tempo, após ter Lilith como serva, começou a atacar o castelo de Aya com maior frequência, e geralmente quando você não estava. Tomado pelas visões da deusa, decidiu atacar. Reuniu o maior número de titãs possível, mesmo com Erain indo contra isso. Ele dizia que confiar nos deuses era suicídio. Você não o ouvia. Dizia que em Akasha poderia confiar. Erain tentou te parar, você não obedeceu. Nós, por outro lado, decidimos ficar fora dessa batalha. Nenhum dos dragões participou e você seguiu com o exército de Aya e alguns do pessoal de Iago que na época vieram se juntar para ajudar. Os outros irmãos, por ordem do rei, não
fizeram nenhum movimento. O rei dizia que os castelos não poderiam ficar desprotegidos enquanto vocês partissem. O resultado dessa batalha levou dezenas de vidas e uma delas foi o irmão de Vanessa, Vitor. Ouvimos que o próprio terceiro o matou, mas não temos certeza. No final você e Aya foram os únicos ao alcançar o maldito. Sabemos disso porque os dragões nos passaram, Yoda através de Aya e Eren através de você. Você lutou com ela e usaram tudo que podiam. O Deus das Trevas, além de ser muito rápido, era bem resistente. Vocês não tinham chance. Como última tentativa você se agarrou ao Deus das Trevas por trás e gritou para que Aya desse seu melhor ataque. Ao que parece somente os ataques dela estavam fazendo efeito contra ele. O problema é que por ser bem mais lenta que você ela não estava conseguindo atingi-lo, o que te obrigou a se sacrificar para buscar a vitória. No final, como sabe, não adiantou muito. Você morreu e o Deus das Trevas fugiu ferido, explicou Seiger. Eu estava bem atento no assunto, e não sei por que me fez lembrar de um sonho que tive com uma luz rasgando meu peito. Levei a mão livre aos meus olhos e travei os dentes porque uma estranha dor começou a tomar conta da minha cabeça.